dia! Vamos estudar a lição? Hoje nós estudaremos a vida de duas mulheres que enfrentaram o maior rei da sua época somente por amor a Deus. E nós iremos encontrar essa história em Êxodo capítulo 1 e nos versículos 17. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito, deixaram viver os meninos. Versículo 20. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numerosos, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Essas duas parteiras tiveram seus nomes escritos na Bíblia. Quando nós voltamos alguns versículos, a gente encontra no versículo 15 o rei falando com elas. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá. Olha que interessante. Deus deixou registrado na Bíblia nome de duas parteiras. E se ele deixou registrado ali na Bíblia, é porque ele quer nos ensinar alguma coisa muito importante com essas duas mulheres extraordinárias. Sifrá, ela significa bela, e Puá significa perfumada. Que lindo, né? Essas descrições desses nomes. Os nomes tinham significados bem poderosos na época de Jesus. Ainda são bem poderosos em nossos tempos. Mas na época de Jesus, os nomes eram escolhidos com um planejamento assim, com o seu significado. E essas duas mulheres extraordinárias conseguiram se voltar contra o sistema. Então, ali naquele momento, o faraó ordena para que essas duas mulheres vá tirar a vida de todos os meninos que nascessem. Ele dá uma ordem bem clara para elas. Elas tinham que, na hora do parto das mulheres hebreias, elas tinham que matar, simplesmente matar os meninos que nascessem delas. E essas duas mulheres, Sifrá e Puá, não obedeceram ao rei, não obedeceram a faraó. Elas escolheram confiar em Deus. Elas escolheram confiar em um Deus que ainda não tinha se revelado para elas. Esse Deus que elas confiaram ainda não tinha abrido o mar vermelho, fogos para elas. Essas duas mulheres ainda não tinham visto o poder magnífico de Deus. Deus ainda não tinha abrido o mar vermelho quando Moisés atravessou o povo de Israel. Deus ainda não tinha dado água numa rocha para o povo de Israel. Essas mulheres ainda não tinham visto os milagres que Deus tinha preparado. Elas apenas confiaram em um Deus que elas serviam. E essas duas mulheres nos ensinam coisas extraordinárias. Como que nós temos confiado em um Deus, o Deus em que nós já conhecemos a história que Ele fez, naquele momento que Ele libertou o povo de Israel. Nós já conhecemos o Deus que já fez algum milagre na minha e na sua vida. O Deus que realizou o milagre que você pediu para Ele em oração. Como é que você tem obedecido, você tem confiado no Deus que você serve? Sifrá e Puá confiaram em um Deus sem mesmo ter visto os milagres que Ele ainda faria. Deus já fez tantos milagres na minha vida e na sua vida, e muitas das vezes a gente não tem confiado nele, ou tenhamos trocado ele por alguma posição, por algumas pessoas que nos colocam em contato conosco. Mas que nessa manhã nós possamos aprender com Sifrá e Puá a confiar em Deus mesmo quando as circunstâncias estejam muito difíceis. Confiar em um Deus que nós servimos.